Eles estão vendo mesmo, doutor, ou isto é uma alucinação? É alucinação mesmo? Na maioria das vezes, eles estão vendo de verdade, porque as situações médicas, ou pelo menos uma parte delas, especialmente em ambientes de cirurgia, de terapia intensiva, as pessoas, pela própria enfermidade ou pelo uso de certas substâncias farmacológicas que agem a nível cerebral, aquilo facilita o desdobramento deles. E o processo é o mesmo. Desdobrando a alma do corpo, torna possível a visualização do mundo espiritual em torno de si, pelo menos. Então, com frequência, porque justo nas condições médicas há toda uma participação de espíritos bondosos procurando auxiliar para que o tratamento médico tenha êxito, eles estão mesmo ali e os pacientes estão de verdade vendo. Muito interessante isso. E o senhor no primeiro bloco me disse que o vidente ele não vê com os olhos. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Então, como é que ele vê? Ele está desdobrado, ele pode ver inclusive de olhos fechados, não é mesmo? Mas como ele vê? Ele não vê com a retina humana. E sim, ele vê quando desdobra, porque ele expõe o seu perispírito, e este perispírito exposto tem como que receptores para interagir com o perispírito dos desencarnados que por alguma razão estão ali dispostos a se fazerem ver. Então, a visão espiritual, ela não depende propriamente dos olhos humanos, e ela se dá de perispírito para perispírito, num processo que nós precisamos ainda estudar mais, porque nós temos a ótica do encarnado. É um processo natural, é algo que nós precisamos conhecer bem, mas espontâneo, permite este tipo de interação. Todos os fenômenos mediúnicos, essencialmente, eles dependem disso, da relação do perispírito do médium com o perispírito do espírito comunicante. E fala rapidamente, só para nós termos uma ideia um pouquinho melhor do que seja perispírito. Muito bem. Vale lembrar que quando nós dizemos que estamos vendo um espírito que está desencarnado no mundo espiritual, nós não estamos vendo o espírito essência. Nós estamos vendo uma estrutura corpórea que tem a figura humana, na maioria das vezes, e que é como o corpo do espírito. Ele é semimaterial e para que o espírito interaja no mundo, ele precisa ter o perispírito. Todos possuímos. Quando estamos encarnados, além de termos o espírito essência, de termos o perispírito, temos também, claro, a vestimenta física, que deixamos aqui quando morremos ou quando desencarnamos. Quando estamos encarnados, precisamos desse perispírito para manter a vida do próprio corpo físico, mas para os fenômenos de vidência e abrindo também para os fenômenos mediúnicos de uma maneira geral, precisamos dele, porque a interação sempre se dá entre o perispírito do desencarnado e o do encarnado por sua vez. Agora, alguns estudiosos, como Leon Denis, por exemplo, eles fazem uma diferenciação entre a vidência e a clarividência. O que viria a ser clarividência e qual a diferença? Existem pequenas nuances aí. O mais importante é a vidência propriamente dita, em que uma pessoa encarnada, numa situação natural e em vigília, vê os espíritos. Mas existe também uma outra questão que tem mais a ver com o rótulo clarividência, é que uma pessoa que está encarnada, ela pode ver um outro ambiente, onde talvez nem exista um espírito ali, mas ela está num outro lugar e está percebendo aquele ambiente e pode descrevê-lo para quem estiver junto. Isto é clarividência. Tanto quanto por um fenômeno análogo, alguém que está encarnado pode ver o passado, tanto quanto antever o futuro. São fenômenos da clarividência. Mas na base, o fenômeno fundamental é a emancipação da alma. A alma que se emancipa, como está em O Livro dos Espíritos, em relação ao corpo. Médiuns são aqueles que emancipam as suas almas com mais facilidade. E esta emancipação permite uma série de fenômenos, e especialmente a percepção
dos espíritos no próprio ambiente onde ele está. Muito interessante. Agora eu vou lhe perguntar o seguinte, o espírito que está sendo visto pela pessoa, ele pode travar uma conversação com ela? O médium, ele pode conversar com o espírito? E é curioso, pode sim, ele pode inclusive fazer isto sem a palavra articulada. De tal maneira que se ele quiser conversar como ele conversa com as pessoas comuns, encarnadas como ele pode fazê-lo. Mas o que estabelece vínculo é o pensamento, que está na origem de todo o processo de comunicação entre espíritos de quaisquer planos diferentes. E aí o que acontece? A alma desdobrada do médium está pensando, o espírito também, e eles então se comunicam pelo pensamento, sem a menor necessidade, na maioria das vezes, da palavra articulada ou do aparato vocal. Doutor Sérgio, fale algumas palavras para aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo e têm essa mediunidade e muitas vezes se sentem um pouco ameaçadas ou temerosas, não sabem o que fazer com ela. É muito importante isso, Yasmin, porque a mediunidade em si, ela não é propriamente apanágio dos espiritualistas ou dos espíritas. É algo que estes estudam muito bem para lidar com tudo isto de uma forma própria e natural. Mas as pessoas que têm essa capacidade de ver são as pessoas que, independente de idade, independente de credo, de convicção religiosa, de etnia, de cultura, de intelectualidade, elas veem os espíritos. Então é importante que elas tenham um direcionamento para que jamais isso seja propriamente tido como algo de um desequilíbrio mental ou às vezes mesmo de alucinação, que vá fazê-la visitar o psiquiatra propriamente dito, mas para que ela seja capaz de, então, visitando a instituição espírita, ela seja atendida pelas equipes que lá estão apostos para isto, para que ela se esclareça, para que ela tenha uma ideia simples, lógica e natural daquilo que está acontecendo com ela e ela possa conhecer a mediunidade, que também é algo que diz respeito ao autoconhecimento. Ela está conhecendo sobre ela própria, sobre uma sensibilidade muito linda, que é para facilitar o seu processo evolutivo e jamais para lhe causar constrangimento. Obrigada, doutor Sérgio Thyssen, pela sua presença no nosso programa.